Bom dia a todos. Sábado 28 de julho de 2018, o estudo semanal tem como título Vaete Hanan, que significa Eu Supliquei. Leituras bíblicas, Deuteronômio 3:23 até 7:11, Isaías 40, de 1 a 26 e Marcos 12, de 28 a 34. Vamos começar lendo Deuteronômio 3, dos versos 23 a 27. Naquela ocasião, implorei ao Senhor: Ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Suba ao ponto mais alto do Pisga e olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Veja a terra com os seus próprios olhos, pois você não atravessará o Jordão. O estudo desta semana é muito interessante. Todo o seu ensino a respeito da Torá, bem como o seu início tão contundente nas palavras de Moisés. Implorei, supliquei ao Senhor. Quando analisamos a vida de Moisés, desde seu nascimento, chamado e ministério, sentimos certo desconforto com esta situação narrada no texto que acabamos de ler. Há muito adotei uma postura interior de que, sempre que um fato espiritual, como o que foi narrado, não tem aparentemente explicação plausível, adoto a seguinte análise. Primeiro, Deus é amor. Faz parte da sua natureza divina. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. Segundo, um dos atributos de Deus é justiça. Ele é justo. Então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza, há um Deus que faz justiça na terra. Salmo 58, 11. Ao mesmo tempo em que ficamos pensativos a respeito do não de Deus a Moisés, como se o sim fosse a lógica, também encontramos muitas justificativas para a sua não entrada na terra da promessa. A palavra sagrada diz que ele se envolveu na murmuração de Massá e Meribá. Números 28, de 8 a 12. Pegue a vara e com seu irmão Arão reúna a comunidade e diante desta fale àquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como esse lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha. E Moisés disse: Escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e Arão: Como vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Aqui está registrado o momento do ato falho de Moisés e Arão. Houve um envolvimento com a incredulidade do povo. No rodapé da Torá, da editora Sefer, o comentarista diz que alguém pode cometer um erro no acesso de raiva, mas se o repete, não pode ser um líder. Arão, segundo o mesmo comentário, agiu passivamente durante o episódio e deveria ter chamado a atenção de Moisés depois da primeira pancada na rocha, pedindo a ele que parasse. Ao não protestar, tornou-se cúmplice e foi também punido, sem poder também entrar na terra. Acho o comentário bom, mas gostaria de acrescentar outro elemento que creio ser vital no episódio: a rocha. 1 Coríntios 10:4, Paulo nos diz o seguinte: E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo, era Yeshua.
Não podemos analisar os fatos espirituais com a mente natural. É preciso discernimento. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu fiz a leitura de 1 Coríntios 2:10, 13 e 16. Muitas vezes, o fato em si não quer dizer nada. A resposta está no coração, de onde brota a atitude. No caso de Moisés, não é tão importante saber por quê, e sim também. Diante de Deus não há privilégio fora da verdade, da justiça e do amor. Encontramos N exemplos em toda a Bíblia Sagrada, onde vemos Deus aplicar a disciplina necessária aos seus filhos, quando estes se tornam desobedientes. A disciplina divina deve ser vista como um benefício ao filho rebelde. Jeremias 10, 23 e 24 diz: Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Ainda no Salmo 119, verso 67 e o verso 71, diz assim a palavra: Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço à tua palavra. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. O mais importante, no entanto, é ver o grande amor do Pai, que não rejeita e nem despreza seus filhos, a despeito de tantas falhas e pecados. A palavra diz que diariamente há uma provisão divina para o arrependimento. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Lamentações 3, 22 e 23. Não estamos diante de um tribunal humano, sujeito às falhas e corrupções, mas estamos diante do juiz do universo e ainda mais, temos por advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por nós em todo o tempo. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. 1 João 2:1. Com relação a Moisés, ele entrou sim na terra prometida. O Pai preparou um momento todo especial para ele, quando conheceu pessoalmente aquele profeta, semelhante a ele, que viria do meio do seu povo. Ali junto a Elias, num dos momentos mais extraordinários registrado nos evangelhos, chamado de transfiguração, participa de uma reunião inimaginável a nós, no momento onde o céu e a terra se encontraram. Está em Mateus 17, 33 e 34. Palavras não conseguem descrever este acontecimento. Com certeza Moisés não esperava por uma reunião tão sublime. O eterno Deus tem sempre o melhor para seus filhos. Depois de suplicar a Deus, Moisés começa a ensinar sobre a Torá, a lei do Altíssimo. Deuteronômio 4, verso 1 e 6. E agora, ó Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos estes decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Moshe Grilak, comentando este texto, diz: assim Moisés descreveu-lhes como a Torá seria no futuro aos olhos dos povos eruditos que desejassem estudar, ouvir, entender e aprender. Ele cita ainda parte de um discurso proferido por Henry Brooke num congresso internacional em Edimburgo em 1960.
Esta revelação no deserto do Sinai deu ao mundo não apenas os 10 mandamentos e o fundamento de qualquer moral, mas também uma lei altamente detalhada que regula todos os aspectos da vida humana, sejam eles morais, sociais, biológicos, higiênicos, médicos, econômicos, legais e até mesmo militares. Podemos afirmar sem qualquer hesitação que a lei hebraica, a Torá, é a mais completa ciência do homem que possuímos. Estas citações, a primeira eu tirei de Moshe Grilak, no livro Reflexões sobre a Torá, da editora Sefer, e a segunda de Irving M. Bunin, e eu tirei do livro A Ética do Sinai. Comentários maravilhosos a respeito da palavra do Senhor. Esse discurso nada é mais que o cumprimento da palavra que Moisés proferiu há tanto tempo atrás. Obedecer a palavra de Deus, a lei da vida. Nossas conquistas precisam do respaldo da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A palavra de Deus é o próprio Yeshua, o Messias, é o próprio Jesus Cristo. Ele é a palavra encarnada. Nossas obras são realizadas por ele. Viver a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada, é mais que regras de homens, mais que religião, é um modo de vida. Neste tempo, nós, discípulos de Jesus Cristo, somos os homens da grande assembleia, da Querrilá, da Carral, da congregação, ou seja, da igreja. Neste estudo também encontramos a frase mais importante de toda a Torá, conhecida não somente por judeus, mas também por muitas pessoas, que é o Shema. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Este versículo é a profissão de fé de todo israelita e deve ser recitado todos os dias. Um dos pecados mais terríveis de todos os tempos foi o pecado da idolatria, algo maligno que atravessa as gerações. Paulo, falando aos Romanos, no livro aos Romanos, capítulo 1, de 18 a 25, nos fala o seguinte: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. A idolatria é uma abominação. Pode parecer sutil e resumirmos apenas às imagens de esculturas e coisas semelhantes o pecado da idolatria, mas não é. É algo diabólico que seduziu vários reis de Israel, nas duas tribos, líderes mundiais, através dos séculos. Hoje não apenas se adora ídolos, mas também homens estão sendo adorados, não só lá fora no mundo, mas dentro das igrejas. Líderes estão tomando o lugar de Deus. Será preciso um estudo só para tratar deste tema. O Shema Israel é o antídoto contra a idolatria. O Senhor é um. O outro texto sugerido é Isaías capítulo 40, de 1 a 26. Eu vou ler apenas alguns versículos dentro desse capítulo, mas deve ser estudado todo o capítulo. Versículo 1. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Versículo 2.
encoraje a Jerusalém e anuncie que ela já se cumpriu o trabalho que lhe foi imposto. Pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Digo versículo 1, versículo 2. Versículo 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. 9. Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, e erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. E o versículo 10, o soberano Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Que maravilha! Como falamos no estudo, a disciplina de Deus é destinada a seus filhos, mas junto com a disciplina vem a restauração e a cura. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Esse versículo queima o meu coração. Ele é para mim uma motivação constante. Estamos próximos da restauração de todas as coisas. O destino do povo de Deus está próximo. Quanto mais ouço os rumores e as ameaças de destruição de Jerusalém, descanso nas promessas do Senhor. Salmo 2 é um salmo profético que diz: porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro e a despedaçarás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. A mensagem maravilhosa que temos que bradar em altas vozes é: aqui está o seu Deus. Jesus, o Redentor do povo de Israel, está voltando. É preciso estar preparados para esse grande dia que está bem próximo. É preciso estar vigiando e trabalhando enquanto é dia. Marcos 12, 28 a 34. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhes disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Aqui, o mestre da Torá faz a pergunta tradicional. Já conhecemos e citamos alguns exemplos em estudos passados e não vamos repetir. Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Este é o centro da palavra de Deus, amor. Por mais banalizada e descaracterizada que esteja esta palavra, amor, ainda assim é a essência da vida cristã. Numa sociedade tão materialista e imoral como a que estamos vivendo, num tempo onde a vida humana é desprezada e tirada por nada, só o amor pode resolver. Por estarmos vivendo os últimos dias, a palavra de Deus nos diz em Mateus 24:12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará.
Os crimes contra pessoas indefesas, inclusive filhos contra pais, os abusos e explorações de toda a natureza, mostram que estamos vivendo numa sociedade em declínio, onde o amor desapareceu. Resgatar o amor de Cristo é viver verdadeiramente o cristianismo. Fora do amor, só existe religião. E religião sem amor é farisaísmo, assassino da alegria, da liberdade e do verdadeiro shalom. Amar é viver shalom. Shalom é ausência de medo, é ausência de angústia, é ausência de necessidade, é ausência de doença, é ausência de tormentas, é ausência de dívidas, etc. Shalom é a plenitude do amor de Deus. Como seu povo, precisamos viver o seu amor. Shabbat Shalom.